gostaria de deixar todo mundo ciente do prazer em estar aqui, né, apresentando esse trabalho. E de antemão dizer que é um trabalho feito assim meio que nas correrias, mas a gente, né, inventa o nosso tempo para poder também participar, conseguir passar um pouco, né, daquilo que a gente desenvolve no dia a dia e também aprender com os presentes e as pessoas aqui presentes. Como Karine já falou, meu nome é Rita Samuel Bezerra, estou na gestão do CEMEI Padre Sabino Gentili. Eu vou me autodescrever aqui. Eu tenho um cabelo curtinho, é um corte tipo hominho, cabelo crespo. Estou usando óculos, estou com a roupa clara, né, de mangas, uma camisetinha básica por dentro e blazezinho cor marfim. Sou uma senhora com 59 anos, tenho uma voz um pouco, né, embargada, né, acredito que dê para compreender um pouco, né, do que aqui hoje pretendo falar. E estamos aqui para iniciar esse trabalho na GENAT. E aí, nosso título ele vem trazendo a escuta sensível e valorização, humanizando a gestão democrática na educação infantil. Então, vamos ver. Essa escuta sensível e valorização, humanizando a gestão democrática na educação infantil. E aí vem o seguinte questionamentos. Por que a escolha dessa temática? E como aconteceu essa escolha? Alguém, né, durante todo o percurso, pode, se quiser, na organização, ir deixando perguntas, porque, ou alguma dúvida, como Karine bem colocou, e a gente vai falando, vai tecendo nossos comentários e um pouco também da leitura das telas aqui. Primeiramente, a escolha da temática. Vou falar um pouco sobre essa escolha. E aí, o CEMEI Padre Sabino, que eu vou estar voltando às minhas falas diante do trabalho, se voltando para a questão da instituição a qual eu faço parte, desde 2008, antes como coordenadora pedagógica do CEMEI, desde o seu processo de fundação, e nos dias atuais como diretora pedagógica. Então, a gente percebe que no entorno da história da instituição se apresenta, né, um quadro de crianças com, em média, 370 a 400 crianças matriculadas, e a instituição ela se apresenta também atendendo crianças, né, de bebês, do berçário, até a faixa etária dos 5 anos e 11 meses. O berçário com atendimento integral e os demais níveis com atendimento parcial, manhã e tarde, onde se constitui 18 turmas, né, no dia a dia, no decorrer desse atendimento. E aí, diante disso tudo, demandas de crianças, né, com alguma especificidade, e agora, né, ultimamente, com algumas deficiências, e por aí a gente vai contemplando essa necessidade de atendimento aos direitos de aprendizagem das crianças, os próprios direitos em si, na aprendizagem e no desenvolvimento, e por aí vai a questão da escolha dessa temática, visando as necessidades das crianças. E, além do mais, a questão da valorização dessa equipe,
nas relações humanas e a sensibilidade em estar ouvindo os sujeitos envolvidos para poder contemplar isso que a gente traz em relação aos direitos da criança. E a gente vai falando nessa perspectiva porque a gente não consegue, a instituição ela não conseguiria fazer um trabalho senão a partir dessa sensibilização da equipe docente, da comunidade escolar como um todo, para poder chegar no objetivo comum, que é exatamente contemplar a criança no seu desenvolvimento, nas suas aprendizagens e desenvolvimento. E aí, como aconteceu? Aconteceu, se Karen quiser passar, tem uma próxima folha. Aconteceu a gente envolvendo e sentindo a necessidade, considerando as fragilidades, né, dentro do nosso plano de gestão e também as fortalezas. Dentro das fragilidades, a gente viu e percebeu a questão da participação dos familiares nas práticas e no dia a dia da instituição. E aí a gente precisava fortalecer essa participação, as parcerias e a compreensão também de todos os sujeitos envolvidos, considerando todos os adultos, nessa participação. E aí a gente entra com trabalhar a concepção, trabalhar algumas concepções, e dentro delas, as concepções de criança. E aí a gente começa no desenvolvimento de trazer, ainda voltando um pouco para a primeira lâmina, para o primeiro slide, a questão do estudo sobre que criança é essa, né, que nós acolhemos, quem são essas crianças, quais suas faixas etárias, como pretendemos conhecê-las e de que forma buscar estratégias para conseguirmos atingir e alcançar esse objetivo. E aí, dentro da situação em si, a gente traz um estudo sobre a concepção de criança, mas antes disso, a gente traz um pouco de trabalhar uma dinâmica sobre a questão das histórias de vidas dos envolvidos. E aí a gente lança a mão de umas referências bibliográficas que traz essa temática da escola de vida, das histórias, né, das vidas das pessoas. E aí a gente traz um pouco na formação e nos encontros que a gente desenvolve nos segmentos da comunidade escolar, um pouco dessa temática, envolvendo as histórias de vidas das pessoas envolvidas, e aí conhecendo também elas e trazendo para o contexto do trabalho um pouco do relato da história de vida de cada pessoa, de cada envolvido, de cada sujeito que aqui está na instituição. E aí eu trago aqui um texto que é de Alex Lainer, que ele trabalha um título que diz assim: História de vida, formação como superação da dupla armadilha, né, do conceito sem vida e de vida sem conceito. A gente costuma falar, eu sou muito, gosto muito de trazer essa temática das histórias de vida, informação, porque a nossa história ela é permeada de cultura, de conhecimentos, de aprendizado, que trazendo, né, ela para dentro do contexto do trabalho, a gente nela vai compreender, vai olhar com o nosso olhar e com outros olhares sobre cada pessoa, cada sujeito envolvido. Karine, só um pouquinho, uma observação, voltou novamente, porque a pessoa que se chama Jaci Ribeiro está compartilhando alguma apresentação, então voltou para aquele estágio da telinha aparecer bem pequena.
Então, assim, enquanto o Karine vai se organizando, eu estou só explanando um pouquinho para ir situando os presentes em relação ao trabalho. Possivelmente dentro dos slides não vai estar todas essas falas, mas a intenção de mostrar o que os benefícios, o que contempla esse trabalho com o objetivo comum, que é a nossa criança, está permeado também com essas questões das minhas falas, tá bom? Então, a concepção de criança entrou aí, né, no envolvimento, na execução do planejamento pedagógico, envolvendo as crianças juntamente com os professores. E pode passar aqui nessa foto, ilustra aqui nessa imagem que tem 3 crianças, ilustra um pouco dessa participação quando as crianças, por si só, elas são curiosas, elas se apresentam em situações que elas estão em fase, numa situação de descoberta. E por isso eu trago um pouco dessa imagem para dizer que a gente busca respeitar e considerar esse direito da criança como também protagonista de alguma forma no envolvimento nas atividades. Pode passar. E que benefícios isso traz? Que possibilidades? São possibilidades de ressignificar a composição e a recomposição das práticas, a considerar as múltiplas linguagens, ampliar os olhares, a interação na natureza para o desenvolvimento das práticas inclusivas e com qualidade. A interação da criança, né, com essa natureza, criar a possibilidade de ressignificar, como diz o título da própria Genate, né, da composição e recomposição, já que tivemos um período longo, né, de pandemia, e aí a gente precisa ver e sentir como estão, né, como estamos dentro desse processo de retorno, de retomada, de ressignificar o nosso olhar e as nossas práticas diante do contexto, dos diferentes contextos, né? E das nossas instituições. E aí a gente, na condição de gestor, e principalmente de gestor pedagógico na instituição, a gente precisa cobrir desse manto para tentar ou buscar ressignificar o nosso olhar, compreendendo o lugar de fala, de voz, de participação de cada integrante dessa equipe, a considerar todos os segmentos da comunidade escolar. Nessa imagem também, aqui ilustra e retrata a criança com a lupa, né? Nos quintais do CEMEI Padre Sabino, que até então, em anos anteriores, poderiam estar lá só para guardar alguns objetos danificados ou para apenas uma brincadeira livre em algumas áreas, mas a gente traz esse ressignificar com da criança interagindo fora dos ambientes da sala de aula referência e dentro dos quintais do CEMEI Padre Sabino. Então, esse olhar de deixar, ou permitir, ou criar possibilidades de a criança poder estar fazendo essa interação com a natureza, eu acredito, a gente acredita que é importante nesse ressignificar dos nossos olhares em relação às práticas de inclusão dentro da educação infantil. Pode passar o slide, Karine, por gentileza. Então, a gente traz aqui algumas justificativas, e dizendo que o CEMEI Padre Sabino ele é situado no bairro Pajuçara, na região norte da cidade de Natal, e tem apresentado uma demanda considerável de crianças com deficiência no quadro de matrícula. No quantitativo das 400 crianças matriculadas,
de 1 ano a 5 anos e 11 meses. Eu acho que tem uns errinhos aqui. Partindo dessa premissa e considerando que todas as crianças precisam ter os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento garantidos, considerando, pois, que os ambientes multissensoriais apresentam várias possibilidades para trabalhar as múltiplas linguagens da criança. Pode passar, Karina, é que a gente traz e a gente desenvolve uma ação, né? E destaca-se, pois, que os ambientes multissensoriais, eles podem possibilitar o desenvolvimento da plasticidade cerebral e resulta também em ponto facilitador para os objetivos propostos, podendo, inclusive, conectar as crianças com a natureza. É importante destacar a concepção de criança, tal qual traz as diretrizes curriculares para a educação infantil. E as crianças, assim como diz as diretrizes, elas trazem que as crianças devem estar no centro das ações planejadas. Portanto, pode passar, Karine. Portanto, no objetivo, em alguns dos objetivos desse encontro, que é garantir as práticas de inclusão com qualidade socialmente reconhecida, a partir dos ambientes existentes no CMEI, criando possibilidades de melhorar as condições de trabalho e qualidade de vida, sob o olhar nos direitos de aprendizagem e no desenvolvimento das crianças. Nessa imagem, a criança do berçário, ela se apresenta aí curiosa, investigando um louva-a-Deus, né, um inseto, um animalzinho que aparece aí. E aí surgiu vários momentos e foi muito interessante, porque a professora registrou e eu fiquei encantada com essa imagem. Antes de mais nada, também dizer que nós temos o termo de autorização das imagens. No ato da matrícula, a gente já faz esse questionamento aos familiares, aqueles que estão ali naquele momento, matriculando a criança, e a gente pergunta lá no termo se a gente pode exibir alguma imagem da criança nos trabalhos pedagógicos desenvolvidos na instituição. Portanto, nós estamos respaldados e autorizados dentro dessa questão da imagem da criança. A gente procura mostrar o mínimo possível dos seus rostinhos né, na fotografia, mas estamos com autorização, tá bom? Pode passar, Karine. Alguns objetivos específicos, quando a gente trata da questão da autonomia da criança. É claro que nós ainda estamos muito aquém, né, do que realmente está lá na questão das diretrizes, na questão dos estudos que a gente desenvolve, mas a gente procura se aproximar ao máximo do que, de fato, é o ideal. E a gente traz algumas imagens mais privilegiadas sobre a questão da criança atuando de alguma forma nesse formato onde ele está produzindo os seus próprios trabalhos, suas próprias imagens, seu próprio fazer artístico e criando seus ambientes. Então, aqui tem mais um objetivo, que é considerar o poder da imaginação da criança como pessoa cidadã que produz cultura, incentivar a participação ativa das crianças nas atividades desafiadoras, respeitando os seus limites e suas potencialidades, oportunizando vivências e interações e brincadeiras. Boa tarde. Alguém que está chegando. Criar movimentos, gestos,
mímicos com o corpo em brincadeiras diversas, jogos e atividades como dança, teatro e música. Criar formas diversificadas para expressar ideias, opiniões, sensações e emoções com o seu corpo, tanto nas situações do cotidiano como em brincadeiras, dança, teatro e música. Essa questão dos gestos, das linguagens corporais, a gente traz muito dentro da educação infantil, principalmente porque nós temos um público-alvo desde o berçário. Os bebês, eles expressam, eles se comunicam através dos seus balbucios, dos gestos, suas expressões, e a gente fica muito atenta nesse sentido das linguagens. Pode passar. Já se levantou a mão. As estratégias adotadas, como eu estava falando aqui no começo, é interagir com as crianças por meio das diversas linguagens, como forma de interação e comunicação. É autorregulação, internalização dos significados existentes. Perceber que suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos. Na construção das relações de amizade. Assumir personagens ligados ao seu cotidiano, nas brincadeiras de faz de conta. Aqui nessa imagem, nós temos momentos de formação com os seus familiares, professores, que é uns ciclos de reuniões formativas que temos e que desenvolvemos na instituição. Nessa imagem, a gente mostra um pouco, um pouco disso, dessa formação. Essa formação e esses ciclos de reuniões acontecem a cada 3 meses. Nós temos isso no projeto. Essas reuniões acontecem em uma semana, geralmente em 4 dias, nas finalizações dos trimestres, quando os pais e os familiares eles são convidados a participar desse ciclo de formação. Então, a gente temática ou traz um tema específico para considerar e explorar nas reuniões com os familiares. Acontece o ciclo de reunião, a gente subdivide do berçário ao nível 1. Nós temos 5 turmas de níveis 3, e aí a gente chama o nível 3 em outro dia. O nível 2, a gente subdivide os grupos, e aí a gente consegue, nos horários matutino e vespertino, atender toda a demanda de participação. E neste momento dos ciclos de reunião dentro da instituição, as aulas, o atendimento ele acontece regularmente. A gente se desloca e faz de tal maneira que, enquanto as professoras auxiliares, que são as estagiárias, estão em alguma atividade com as crianças, geralmente são atividades lúdicas, organizadas pela professora titular da sala, a gente consegue conversar com os familiares nesses ciclos de reunião, que começa do berçário ao nível 1, manhã e tarde, os níveis 2, manhã e tarde também, os níveis 3 e, por fim, os níveis 4. Como as turmas são bem recheadas de crianças, a gente subdivide os grupos para poder não ficar aquelas reuniões muito aglomeradas e também os participantes poder compreender de fato os objetivos das reuniões e também poder ter uma participação mais ativa. Pode passar. Outro momento interessante
dentro das estratégias adotadas, é um projeto que nós temos Leitura no Colo. Acontece, vez por outra, esse projeto está acontecendo bastante nos sábados letivos, e aí é um dos momentos do ano passado. E aqui eu estou trazendo situações do ano passado, né, o ano de 2022. E esse momento foi um momento lindo de leitura no colo, onde a gente preparou o ambiente, e ele foi inicializado com uma música tocada com violão, e após esse momento de acolhida, a gente proporcionou, deixou disponíveis livros, e cada pessoa, cada pai, cada família, cada adulto que estava ali leu, né, com uma criança no colo. E aí realizar esse acompanhamento dos progressos e conquistas e avanços das crianças, ao considerar os começos durante e final de cada período. Compreende, então, o que é aprendizagem e desenvolvimento da criança para avançar nas bases de contribuição de cunho interacionista, assim como traz Jean Piaget e Vygotsky. Pode passar. Dentro das estratégias, aí tem uma imagem de uma professora trabalhando uma questão aí que era uma sequência didática de uma aranha chamada Doroteia, e essa aranha ela era deficiente. E aí a gente traz um pouco da questão da inclusão, né, dentro dessas práticas, porque a aranha ela tem umas perninhas mais curtas, e a professora construiu essa aranha com material reciclável junto com a turminha dela, a professora do nível 2, porque na turma tem crianças com deficiência, e ela trabalhou a questão de alguns conceitos baseado com a figura dessa Dona Aranha na sequência didática. E ela traz juntamente essa questão de possibilitar o envolvimento das pessoas na execução do planejamento. Ou seja, na hora que lá no começo eu cito o envolvimento dos adultos, né, nessa perspectiva de trazer essa sensibilização para todos, dentro da instituição, muitas pessoas, eu acho que a maioria, entende que esse processo das práticas inclusivas não envolve apenas a direção da escola, nenhuma professora, mas envolve também toda aquela equipe de apoio, desde a portaria, né, a equipe lá de segurança, as pessoas que trabalham na merenda e também as pessoas, professoras, auxiliares, em todos os sentidos. Eu não sei se eu vou trazer alguma imagem aqui que abranja todo esse corpo docente, mas é bem possível que o trabalho fale isso. Pode passar. Por exemplo, na hora que a gente trouxe para esse trabalho a questão do desenvolvimento dessa sensibilidade, a gente traz também as pessoas do apoio, que cuidam dessa parte externa, da limpeza da escola. Eu acho que essa tela, Karine, pode ter ficado né, eu posso ter ampliado ela de tal maneira que escondeu um pouquinho, mas não tem problema. Eu posso só falar um pouco de dizer que dentro do ambiente dos quintais do CEMEI existe a possibilidade das crianças atuarem sem riscos de machucado, né? Nos jardins, nas hortas, e com esse processo aí da observação. Aí a gente vê nessa imagem crianças buscando descoberta com essas luvas, e certamente a professora, no retorno, no diálogo com as crianças, vai estar trazendo possíveis resultados de todo esse passeio por onde as crianças estiveram. Pode passar. Certo, a gente traz dentro daqui os recursos materiais,
e que faz sentido a utilização, né, da própria natureza, haja visto serem relevantes nas práticas educativas de crianças na educação infantil, e as reflexões relacionadas à relação da criança com o meio ambiente, que possibilitam diversas aprendizagens e desenvolvimento, e possibilita às crianças apresentarem a capacidade de explorar os diversos desafios e ajuda na busca de soluções de problemas ou de conflitos. Pode passar. Dentro do espaço do CEMEI, essa imagenzinha não está especificamente de lá, mas nós criamos as trilhas sensoriais, onde tem os bagacinhos, tem vários tipos de textura. E aí, dentro dos materiais possíveis, os recursos que a gente pode trabalhar em reciclagem, né? E a gente sugeriu alguns materiais de reaproveitamento. As folhas, né, de árvores, tem os cabinhos de vassouras cortadinhos, inseridos. Nós temos brita, temos algum material feito de um jeito que colocou a brita e o cimento, enfim. Nessas trilhas sensoriais, ela vai estar contemplando o projeto, que é uma ação que nós pensamos para favorecer tudo isso que eu já tenho falado até agora, dentro do projeto. O quintal da instituição, ele foi organizado, era para construir os jardins, a horta, pomar, podendo ser classificados em consonância com as necessidades das crianças, com possibilidades de limitação e ou alguma deficiência. Pode passar. Alguns espaços, né, podem enfatizar as espécies de cores vibrantes, né, para a questão da visão, pode utilizar algumas texturas lisas, outras rugosas, eu não diria espinhosas, mas assim com texturas, espinhosas não, mas que tivesse assim alguns carocinhos que possa sentir a diferença dessa textura. Também terá pisos com texturas diferentes. Para o tato, o barulho da água caindo de fonte, como a gente não teve recursos para fazer esta fonte, a gente leva a criança até a torneira que tem lá próximo ao jardim, para ele sentir também o escutar o barulhinho da água, né, caindo, que aí envolve a questão do olfato. Na seção paladar, nós temos na horta a questão do alface, a cebolinha, a rúcula, e nós estamos tentando manter e cultivar dentro desses quintais sempre esse ambiente, e aí entra novamente a retomada da fala inicial, onde a gente precisa estar em constante diálogo com a equipe do apoio, a equipe da limpeza, né? Que é um dos segmentos, que é os funcionários, os terceirizados. A gente sempre conta muito com eles para que essa estrutura seja mantida. Estamos sentindo um pouco de dificuldade no momento, até porque uma das pessoas destinadas para essa atribuição principal, que era o jardineiro, ele foi transferido para outra instituição, mas assim a gente está em diálogo constante com todos e todas dessa equipe para a gente tentar manter esses ambientes agradáveis, limpos, tratados. Pode passar. Algumas considerações. Considerou-se que essa ação desenvolvida é uma ideia inovadora, que propicia a abordagem multidisciplinar. Eu não sei se eu escondi o slide ou não dentro das lâminas, que fala um pouco do jardim sensorial. Tomara que ele apareça. Se não aparecer, eu vou ter que falar.
o jardim. Então, essa ação ela é inovadora, eu acho que é a ação que ela vai chegar ainda na abordagem de multidisciplinar relacionada às interações ecossistêmicas, proporciona a noção de biodiversidade existente no ambiente. A gente percebe que as possibilidades temáticas ultrapassam as plantas em si, ao passo que inclui a relação intrínseca com a biodiversidade, possibilita o acesso a materiais ricos e importantes para trabalhar diferentes aspectos no desenvolvimento humano e vão além das questões emocionais. Pode passar, destaca-se o bem-estar dos seus pares, a proatividade, a boa autoestima, o reconhecer-se como parte integrante de um espaço saudável de convivência humana, o contato de novas texturas, a autonomia de movimento no entorno das tomadas de decisão e a exploração das possibilidades e limites do próprio corpo. Quando a gente traz essas considerações, e aí eu me reporto à questão da nossa ação, que é o Jardim Sensorial do Sabino, Forma, Cores e Sensações, que foi uma ação que criamos em 2022 para iniciar o ano letivo. A gente trouxe, primeiro, a sensibilização dos adultos, considerando as crianças, e aí para eles estarem também cientes de quais eram e quais são as intenções dessa gestão dentro do processo. E aí eu acredito que todos os envolvidos dentro dessa equipe conseguem falar um pouco dessa ação, porque eles trabalham dentro do processo, eles estão envolvidos. E esse diálogo constante, quando eu trago para essa apresentação, envolve esse pertencer, né? O se sentir pertencente ao trabalho e no desenvolvimento das práticas dentro da instituição. Rita, isso é fácil? Não, é bem complexo, porque é uma instituição eu considero que é uma instituição de grande porte, é uma instituição que tudo que vamos desenvolver se torna enorme. Qualquer ação que a gente considere todos os segmentos, quando a gente percebe, a gente está diante de quase 1.000 pessoas. Às vezes são 1.500 pessoas envolvendo os familiares. E eu costumo dizer que é preciso ter aquele equilíbrio, é preciso que haja um planejamento norteador, é preciso que tenha assim, uma sensibilidade diante dos desafios, que não são poucos, e tem dias, eu digo assim, a maioria dos dias, no cotidiano do desenrolar desse trabalho, a gente se depara com várias, inúmeras situações no olhar dessa direção, no olhar dessa gestão. E muitas vezes, aquilo que a gente está pronto para fazer e planeja para aquele dia, para aquele momento, às vezes é uma das últimas coisas que vai acontecer, já finalizando o nosso horário de expediente diário, porque muitas outras coisas se apresentam e a gente precisa, em determinados momentos, e na maioria das vezes, dar prioridade, criar as prioridades no dia a dia do nosso trabalho, porque a gente faz aquela andância pela escola, né, pela instituição, e quando a gente volta para trabalhar, para sentar um pouquinho lá naquela mesa de trabalho, a porta, ela vem, a gente recebe de 5 em 5 minutos, ou até menos, pessoas que chegam para a gente resolver ou ajudar em alguma situação de necessidade daquele momento. Eu acho que se tiver algum gestor por aí, e alguma gestora vai saber do que é que eu estou falando. Eu vou pedir aqui ajuda à minha esposa que está aqui para trazer o meu carregador, que o meu computador está aqui quase descarregado. Tá bom? Desculpe aí, mas assim, pode passar, gente. Pode passar, Karine. Outras considerações é que esse projeto integrador que eu estou falando aqui para você, ele chegou agora, nessa lâmina que Karine trouxe.
É o Jardim Sensorial do Sabino, cores, aromas e sensações. Vem despertar para esse trabalho pedagógico interdisciplinar, né? E contextualizado, o que proporcionou a melhoria na qualidade de vida das crianças em face de suas aprendizagens e desenvolvimento, além de possibilitar um envolvimento da equipe docente e dos familiares. Estes puderam ajudar na construção dos recursos por meio do aproveitamento de materiais alternativos, nas oficinas para fazer a diferença na melhoria da qualidade sociais das práticas inclusivas da referida instituição. Os segmentos da comunidade escolar realizaram, faltou um A aqui na palavra realizaram, as atividades colaborativas significativas em função da riqueza de participar de oficinas que ajudaram na construção de tais ambientes. Ou seja, nós aproveitamos bastante os sábados letivos, esse ano, inclusive, são mais de 7, para inserir as famílias nessa participação ativa delas junto conosco e as crianças. A gente traz eles, a gente desenvolve oficinas, fizemos a oficina de sabão, sabão ecológico. A gente tem em mente a questão da própria compostagem. A gente tem também no projeto a questão do plantio, onde eles doam e traz as sementes. A gente convida para os relatos, as trocas de experiência entre os familiares. E a gente está com um propósito desse ano, e nós já temos agenda para isso, nas reuniões, nos ciclos e também nos ciclos, nas reuniões dos familiares que têm crianças com alguma deficiência. Esse ano estamos com a demanda muito alta de crianças que têm um laudo comprovando alguma situação que requer uma atenção mais voltada especificamente para as suas necessidades. E a gente precisa também estar conversando com seus familiares no sentido de sua participação ativa. Tanto é que na recomposição do Conselho Escolar, que foi efetivado recentemente, a atualização, a nossa presidente do Conselho e sua suplente são pais, é uma mãe, é Ana Paula Emílio Feliciano. Ela é uma mãe muito presente, o filho dela é Theo, que está estudante no nível 1, no turno vespertino. Então, essa mãe ela é muito, muito bacana. E ela está, inclusive, apresentando assim, uma conduta muito interessante de participação, e que até então, na história do Padre Sabino, até então, eu, até mesmo na condição de coordenadora pedagógica, que fui até o ano de 2021, assumindo a direção pedagógica em 2022, por meio do processo da eleição, da gestão democrática, com base na Lei 147/2015. Até então, eu ainda não tinha percebido ainda o fortalecimento com essa participação dos familiares. Nós temos a mãe Ana Paula como presidente e titular do segmento pais. Nós temos outro pai, que é suplente no segmento criança, né, que na educação infantil são os pais, né, que representam seus filhos, as crianças. E temos também a Tainara Oliveira como suplente, também no segmento pais da professora, da mãe Ana Paula. E o conselho está funcionando perfeitamente, com algumas dificuldadezinhas, mas essa semana mesmo, antes de ontem, nós tivemos uma reunião ordinária para já agendar também, estava na pauta a questão da
a avaliação dos diretores nesse ano, com toda aquela instrumentalidade, aquela coisa marcamos, inclusive, para sexta-feira, amanhã, essa avaliação. Aqui é a título de informação para dizer sobre a questão dessas considerações por essa ação, que é o projeto integrador de tudo isso que aqui estou falando. Karine, você vai me atualizando em relação ao tempo, que é para a gente poder deixar um tempinho também para os presentes aqui. Certo. Você ainda tem um tempinho. Nós vamos ficar até 2h, porque até 2h30, né? Até 2h15, a sua fala e depois 15 minutos para a gente ler as perguntas, questões. Ok. Pode passar. Aqui nós temos algumas imagens. Eu já estou chegando ao final. Nós temos algumas imagens aqui né, são cenas de atividades que são desenvolvidas. Eu podia trazer outras imagens mil, mas também eu acho que aqui retrata um pouco. Aqui são momentos de formação de pais. Nós temos aqui crianças envolvidas no trabalho na caixa de areia. Nós estamos apenas com a caixa de areia. A gente está percebendo que há uma necessidade enorme de outra caixa de areia, porque né, essa caixa de areia é muito frequentada. Esse tanquezinho que está vendo aqui na imagem do meu lado esquerdo. Mais uma vez aqui a questão do ciclo, né, mais uma imagem com reunião de familiares. Aqui nós temos um desfile, é um desfile no mês de setembro de 2022, quando a gente trabalha o projeto Setembro Cidadão, que a gente leva as crianças no entorno do CEMEI, Padre Sabino, e uma polêmica danada que a gente vive, e a gente coloca isso no nosso projeto, que é um lixo que tem próximo à instituição. Eu acho que esse lixo já saiu várias vezes nas mídias, inclusive tem até eu lá endoidando com os meninos do meio desse cenário, que é uma caixa lá próximo ao CEMEI Padre Sabino, ele tem uma área, um terreno baldio, que dentro desse terreno também tem uma lagoa de captação. Para nossa felicidade, essa semana e a semana passada a gente tem visto os tratores trabalhando nesse local. E aí eu acredito que também as nossas mobilizações, que acontecem anualmente, e as nossas denúncias, e o nosso desejo de ver aquele ambiente melhor conduzido pelo poder público e também pela comunidade, que precisa também criar essa consciência de que lixo é para estar no lixo, mas não lá dentro da lagoa. Estamos conseguindo ver um trabalho sendo feito lá com os tratores que já escavou, que estão fazendo lá nos paredões. Eu acredito que dessa vez nós vamos obter um resultado positivo em relação ao entorno da instituição. Essa imagenzinha aqui da gente na rua, nós trabalhamos alguns valores, trabalhamos a questão ambiental. Dentro da ação Jardim Sensorial do Sabino, nós levamos também a questão da criança, do nosso desejo de ter dentro do CEMEI a questão dos espaços, né, que envolve as práticas e as crianças como coparticipativa, e também tem a ver com o que nós trabalhamos durante o ano e dando continuidade também a esse ano. A minha voz já está bem cansada, já falei bastante. Eu acho que eu estou na hora de alguém me ajudar aqui nessas falas. Aqui tem um pouco da referência bibliográfica. Eu não disse nem assim, uma tela de obrigada, mas de toda forma,
é muito grato. Eu sou grata demais por estar aqui.